Vamos agora falar sobre o Senado, que deve ser uma das disputas mais acirradas aqui em Mato Grosso. A gente tem candidatos aí da direita que podem dividir voto entre si. Agora a esquerda tem o Fávaro indo para reeleição. E ontem também saiu a notícia de que o Pedro Tax também pode ser o número 2, né? O segundo voto para Senado. E aí, como que deve ser essa campanha? Pois é, o governo está animado, Senado então, mas vai ser bastante animado. De tédio ninguém vai morrer, viu? Pode morrer de susto aí, né? De desespero, né, Thiago? Mas de tédio ninguém vai morrer no ano que vem, né? Porque é uma eleição de 2 vagas primeiro, né? Então, vence o mandato do senador Jaime Campos, né, que foi eleito em 18, e vence o mandato do senador Fávaro, né, que foi eleito na suplementar em 20, que era o mandato da Selma, né, que ela foi cassada, o Fávaro ganhou ali em 20, né? Só o Wellington que tem mais 4 anos, conforme eu já falei. Né? E eleições de 2 vagas são muito incertas. Né? Eleição de uma vaga em Mato Grosso, por tradição, um político de alta densidade eleitoral é favorito e ganha a eleição. Se você olhar, né, em todas as eleições de uma vaga, né, costuma acontecer isso. Agora, nas eleições de 2 vagas, não. Uma vaga é reservada para um político com esse perfil que eu descrevi, mas a segunda vaga é sempre incerta, né? Que é o que foi a Séries Slacharenko, mãe da Natasha, em 2002, né? Pedro Tax em 2010, a Selma em 2018, né? Candidatos sem favoritismo no começo, né? Que acabaram ganhando a eleição. Por essa soma dos 2 votos, sabe? Essa soma dos 2 votos é bastante complexa, né? Primeiro voto, como vai se distribuir, né? Nós temos que olhar em 2 colunas, assim, somar e dividir por 2 para olhar isso aí. Então, assim, Mauro, Fávaro e Janaína hoje são os nomes favoritos, né? Para as 2 vagas, tá? Eu não vejo o Mauro. Tem muita gente que fala uma vaga do Mauro, a segunda está em disputa entre Fávaro e Janaína. Não vejo dessa forma. Acho que o Mauro pode perder a eleição. Mas com toda a popularidade, as obras, vamos lembrar que não é uma avaliação administrativa, né? É uma avaliação política, Sim. né? E o Mauro ele tá lembrando muito que foi o GMCO, que foi o Dante Oliveira, lá em 2002, né? O Mauro com muita gente em torno dele, um grupo, né, muito pesado em torno dele, né, que está crescendo, que é a Virgínia Mendes, cogita-se da Virgínia ser candidata a deputada federal, né? Fábio Garcia, né? Talvez vice do Piveta, é um nome também lembrado para vice do Piveta, o Fábio Garcia. Muito lembrado. Mas há quem fale do Fábio Garcia e Virgínia disputarem os dois juntos, assim. É uma moçada mais empolgada aí, né? Virgínia e Fábio Garcia. Então, Virgínia e Fábio Garcia, o próprio Piveta, que é um nome que, assim, que não tem voto em nível estadual, tanto que é vice, né? Tem esse detalhe. Alan Porto, Beto 2-1, Gilberto Figueiredo, né, que são ex-secretários, né, secretários e ex-secretários do Mauro. Quer dizer, é um grupo muito grande. O próprio Mauro, isso pesa, né? Então, como que isso vai, né, pesar durante a campanha é algo muito incerto, né? Essa imagem de uma oligarquia, né? Porque está se formando um grupo aí muito, muito grande em torno do Mauro. Ele que é um crítico das famílias políticas tradicionais, né? Das oligarquias, um crítico pela direita, assim, pelo aspecto de eficiência delas, né? Um aspecto funcional delas, né? Então isso pode pesar, e fora que o Mauro ele pode ficar espremido entre, pela esquerda dele, o lulismo, né, com Fávaro, por exemplo, e Pedro Tax, como você mencionou, o outro, né, e pela direita dele, candidatos mais bolsonaristas, né, como a Janaína Riva, o próprio Galvão, Zé Medeiros, então ele pode ficar espremido aqui, né. Eu vejo assim o Mauro muito forte no primeiro voto, até as pesquisas mostram isso, com 30%, 40% no primeiro voto, talvez até mais, nessa faixa aí, mas e o segundo voto, né? A questão toda, repito, é a soma dos votos, né? Se o Mauro fizer 40 no primeiro e 20 no segundo, ele tem 60, né? Que é dividido por 2 dá 30. Mas se a Janaína fizer 20 no segundo e 30 no terceiro, ela já vai ter 50, que dividido por 2 é 25. Então, fica algo muito, muito próximo, né? Então, essa eleição para o Senado vai ser bastante arriscada também. O Mauro pode ficar espremido entre esses 2 polos e pode ter dificuldade. Vai favorecer muito quem se coloca numa posição melhor para receber esse segundo voto. Quem está numa posição melhor para receber o segundo voto, né? A Janaína Riva é alguém que dialoga muito bem, porque assim, ela pode ser o segundo voto de um Galvão, ela pode ser o segundo voto de um Medeiros, né? Ela pode ser o segundo voto até do próprio Mauro, do próprio Fávaro, né? Até eventualmente do Pedro Tax, né? É algo... O mundo dá voltas, a política dá mais ainda, né? Táxi e Riva, né? Podemos ter essa combinação aí, né? E o Jaime Campos, que é uma outra grande incógnita, né? Que é um nome, um dos nomes principais nos bastidores, talvez não venha disputar, né? Porque ele tem essa tradição de nunca ter perdido a eleição, né? Mas ele, Jaime Campos e o Max Russi são nomes aí muito fortes e que, para onde eles forem, realmente vai ter uma vantagem muito grande, né? E se o Jaime sai candidato, né? Também, enfim, então... É uma eleição bastante incerta, bastante incerta. Hoje os favoritos são esses: Mauro, Fávaro e Janaína, para 2 vagas, né? Com qualquer composição. Pode ser Mauro e Fávaro, Fávaro e Janaína,
Mauro e Fávaro, né? Fávaro e Janaína, e Janaína e Fávaro. Podemos ter esses três eleitos hoje, mas, repito, os dois bolsonaristas lá, né, se mandarem voto um para o outro, né? Se eles conseguirem fechar lá entre eles, né? Por exemplo, Galvão e Medeiros, os dois podem ser eleitos, pelo menos um deles, entendeu? Então, realmente é algo que nós vamos ter que acompanhar. Vai depender muito da dinâmica da eleição, realmente. E tem algo também surpreendente que os bolsonaristas sempre aparecem embaixo nas pesquisas no começo e chega a apuração dos votos, estão lá em cima. Então pode ter essa surpresa na apuração dos votos. Pode, pelo seguinte, eles falam das pesquisas, né? Eles são antissistema, né? Tem um perfil antissistema os bolsonaristas. Mas é que as pesquisas, assim, elas trabalham com votos válidos, né? Muitas vezes, né, ela não consegue estimar a abstenção branco e nulo. E a abstenção branco e nulo, Thiago, ela não incide de forma linear, de forma homogênea no eleitorado. Por exemplo, o eleitor analfabeto, ele tem uma abstenção branco e nulo muito maior do que o restante do eleitorado, né? Primeiro que para o analfabeto o voto é facultativo, não é obrigatório, né? E segundo que eles têm dificuldade de ir votar, algo que parece muito trivial para nós, para outras pessoas não é trivial. Tem gente que muda de bairro e não atualiza o título de eleitor, então fica longe para ele votar, muda de cidade, às vezes não atualiza, entendeu? Então isso vai gerando abstenção branco e nulo. Na população analfabeta é 50%. E na população com nível superior é muito baixo a abstenção branco e nulo. E o bolsonarismo ele tem uma base muito forte no eleitorado de concurso superior, né, com escolaridades de formação superior. Um outro fator, os condomínios fechados, as pesquisas, né, que fazem abordagem de casa em casa ou na rua, né, tem dificuldade em abordar pessoas que moram em condomínios fechados. Né? Por isso que alguns institutos, algumas empresas de pesquisa vêm crescendo bastante, mandando online. Você já deve ter recebido um convite para participar de uma pesquisa, da Atlas, por exemplo, Futuro Inteligência. Eu acho que é a melhor pesquisa atualmente, Pronto. Atlas. E o deles chega online. Chega online, eles distribuem, cada um de nós, eles têm o perfil do... Né? Nós somos dono de uma linha de celular, eles sabem, né? Quem somos nós. Eles têm o nosso perfil, eles aplicam a pesquisa, depois corrigem, né, pela amostra, né? E aí divulgam. A Atlas foi a única que acertou Lúdio e Abílio no segundo turno em Cuiabá, viu? Botei ele fora do segundo turno, que era algo inimaginável em algum momento ali, né? Então, ela tem mais facilidade de capturar esse eleitorado bolsonarista. Mas ele, de fato, ele tem uma força de reta de chegada, assim, muito grande, né? Basta ver o Abílio, que no final ali o Abílio teve um crescimento muito grande, terminou com quase 40% dos votos válidos aqui em Cuiabá, né? Então, realmente, por isso que eu falei, é uma eleição muito incerta, porque as geometrias, assim, das alianças são muito incertas, né? Se os dois bolsonaristas conseguirem fechar 30% dos votos entre eles, né? E aí, eles ficam numa situação muito favorecida, né? A Janaína, se conseguir dialogar, né? Porque a Janaína tem um diálogo forte com os servidores públicos também, né? Com o eleitorado um pouco mais de centro, mais à esquerda, pela tradição, né? Pelo engajamento que ela tem nas pautas dos servidores, né? Sim. Ainda mais agora que ela se afastou do governo Mauro, está numa linha mais de oposição. Então vai depender muito da dinâmica da campanha, realmente.